Pessoal, esse aqui é o nosso 8º vídeo da série de leitura e comentário da LDB. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vai lá, dá o joinha para ajudar esse vídeo e compartilha com seus amigos lá no grupo do WhatsApp. Hoje é o desafio do grupo do WhatsApp. Vamos lá, vamos compartilhar no grupo do WhatsApp, vamos ajudar o professor, porque aqui todas as aulas são grátis. Pessoal, antes de iniciar nosso vídeo, só quero lembrá-los da nossa promoção. Clique aqui na descrição e veja como participar. Você pode ganhar uma aula comigo totalmente gratuita. Eu não dou aula particular, né, assim, direto. E é uma forma que você tem de se aproximar, de a gente bater um papo, poder te ajudar em alguma questão que você tenha. Né? E é de graça, não custa nada. Você só vai ter que ir um passo a passo simples, tá bom? Se você estiver precisando da LDB, ela está aqui na descrição. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Quando a gente se refere à língua estrangeira, a mudança de 2017 alterou isso. Antes, era uma língua estrangeira moderna. Poderia ser qualquer uma. A escolha do sistema de ensino, da rede, da necessidade local. Hoje não. Hoje é a língua inglesa. Tem vantagens e tem desvantagens. A primeira desvantagem é porque nós estamos em um país continental, que tem divisas com vários países. E a maior parte dos nossos países fronteirísticos, que tem fronteira, falam a língua espanhola. Então faz muito mais sentido para a vida de um aluno entender o espanhol, uma vez que ele está em um país, uma cidade de fronteira, do que o inglês. Ou o francês, se for a Guiana Francesa, apesar que eu não acho que não tem tanta necessidade. Mas seria muito mais lógico. Por exemplo, um bairro de uma colônia japonesa, aprender o japonês como segunda língua, né? A língua estrangeira moderna. Mas isso foi retirado, essa autonomia, hoje é o inglês. O inglês tem muitas vantagens, é uma língua utilizada no comércio mundial, é utilizada em grande parte das músicas que a juventude escuta, que nós escutamos, enfim, tem muitas vantagens. Mas nós estamos num país continental e a autonomia, ela sempre traz vantagens, principalmente por ter dentro do nosso país uma heterogeneidade. Nós temos um país heterogêneo, não homogêneo. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então, as artes visuais, a dança, a música, o teatro, as linguagens são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o artigo 2º desta lei, deste artigo. O artigo 2º vai falar sobre o ensino de artes, que ele é obrigatório na educação básica. O que vai ser ensinado? Qual vai ser a linguagem que vai ser tratada ali? A dança, a música, o teatro, né? São as artes visuais, pintura, enfim. 7. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos de pesquisa envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Então, dentro dos componentes curriculares, que serão incluídos por cada sistema de ensino, poderão ter temas transversais. É isso que está sendo dito aí, é uma inclusão de 2017 também. Parágrafo 8º. Eu acho que é o parágrafo mais desrespeitado da LDB. A exibição de filmes de produção nacional, ou seja, filmes brasileiros, constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. A cada mês, a escola deve ofertar aos alunos 2 horas de filmes nacionais, obrigatoriamente. Não é feito por muito desconhecimento, confesso, que eu tenho certeza que isso seria muito fácil de ser organizado. E também porque os próprios professores não conhecem os filmes nacionais brasileiros. Então a gente tem esse problema. Mas é uma obrigação.
2 horinhas, normalmente um filme por mês. São 11 filmes por ano, daria para organizar ali cada disciplina passando um filme por mês, não seria nada difícil de organizar isso não. Isso foi uma inclusão, se eu não me engano, feita pelo Cristóvão Buarque. Artigo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e ou adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. É uma mudancinha de 2014, diz o seguinte, olha, os conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência devem estar incluídas como temas transversais nos currículos escolares. E traz lá, né, a diretriz para isso é o próprio ECA. 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Então, mais um tema transversal foi incluído. Qual foi o tema transversal incluído? Educação alimentar e nutricional. A obesidade está virando uma epidemia no Brasil, né? Dados do IBGE mostram que quase a maior parte da nossa população tem sobrepeso. Não são obesos, mas tem sobrepeso, como eu, né? Que já não estou mais no meu peso ideal. Já estou um pouquinho acima, então estou com sobrepeso. A maior parte da população já tem sobrepeso. Então isso é um problema, a gente precisa combater. Como combater? Com educação. Temas transversais ligados à educação alimentar e nutricional. 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado de Educação. Também é uma inclusão de 2017. Ela é uma inclusão importante. Vai dizer, olha, vai ter um componente, o Congresso propõe um componente novo. Nós vamos ter como a moral e cívica, um componente curricular obrigatório. Pode propor? Pode. Pode ser aprovado? Pode, pelo Congresso. Entretanto, só vai se tornar um componente da Base Nacional Comum Curricular obrigatório se for aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e se for homologado pelo Ministro de Estado de Educação. Então, é uma necessidade legal, traz uma burocracia um pouquinho maior para a inclusão de conteúdos de componentes curriculares obrigatórios. Então, o que é obrigatório? Português, matemática, conhecimento acerca do mundo físico, conhecimento acerca do mundo social e político. É isso que é obrigatório. Aí vai ser dividido em ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e suas tecnologias, matemática, enfim. 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena. Veja que o 26 ele é fundamental. Eu já vi milhares de questões. Inclusive questão assim, qual é o artigo da LDB que torna o estudo relativo à história afro-brasileira e indígena obrigatório? Já vi questão assim. Então é até bom decorar que é o 26A, 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 26A. É bom decorar, 26A. Porque eu já vi cobrando. O 26A diz, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, é obrigatório. É obrigatório, não é escolha, é obrigatório. O estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Afro-brasileira indígena. É obrigatório, não é escolha do professor, não é escolha do sistema de ensino, de ninguém. Vai estudar, ponto. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e a cultura indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Aqui ele te fala como que vai ser. Olha, esse estudo vai se dar pelo estudo da história da África, do africano, dos povos indígenas no Brasil, da cultura negra, da cultura indígena, do negro, do índio na formação da cultura nacional, da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes ao Brasil, pertinentes à nossa história. É dar visibilidade a quem não tinha visibilidade. Por isso desse artigo. Ele é uma conquista para a nação brasileira, para que a gente pudesse enxergar dentro do nosso ensino fundamental todos os grupos étnicos que compõem a nossa nação. Você, eu, que concluímos a educação básica antes de 2008, ou até um pouquinho depois de 2008, 2010, até 2010 mais ou menos, os livros didáticos, por exemplo, de história não trazia a história da África. Os livros de geografia, e eu formei em 2009 em geografia, por exemplo, eu fiz análise de livro didático na faculdade, não trazia o continente africano sendo trabalhado, como era trabalhado os demais. Às vezes até citava, falava um pouquinho dos aspectos físicos, Rio Nilo, Lago Vitória, enfim, mas não trazia ali uma profundidade como fazia no europeu, no asiático, no americano, né? Um enfoque na América do Norte, que é muito grande. Então hoje é uma obrigatoriedade de dar à África a devida atenção, a atenção que ela evidentemente merece. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então, isso tudo que nós dissemos não é exclusivo da história, não é exclusivo da geografia, da sociologia, de arte, mas sim de todo o currículo escolar. Em especial, nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Não são só esses componentes, mas especialmente eles. Eles têm uma obrigação maior nesse quesito. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Então nós estamos falando sobre os conteúdos da educação básica. Algumas diretrizes. Primeiro, inciso 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, quando a gente está falando sobre conteúdos, os conteúdos eles precisam difundir valores fundamentais ao interesse social, direitos e deveres dos cidadãos, o respeito ao bem comum e aos princípios da ordem democrática. Então, por exemplo, não é possível ensinar que a melhor forma de governo, pelo menos nas escolas públicas brasileiras e nas privadas também, que a melhor forma de organização política é autocrática, uma vez que nós temos que zelar pela democracia, valores da ordem democrática. Eu não posso ensinar para o meu aluno que um período autocrático ele foi positivo, porque ele fere a ordem democrática, ou incentivar que ações autocráticas sejam tomadas. O nosso ensino ele prega por valores democráticos. Vamos nos lembrar que todo esse arcabouço de lei ele vem após o período da nossa ditadura militar, com a nossa Constituição Popular de 88, e ela é uma Constituição que ela vai zelar pela democracia. Mesmo que alguns professores e mesmo alguns alunos sejam favoráveis a governos autocráticos ou mesmo ditaduras,
esse professor, ele não poderá impor a sua ideologia aos alunos. É evidente que tem diferença. Aqui nós estamos falando sobre educação básica, não é sobre cursos livres como esse. Aqui com vocês, eu não faço uma lavagem cerebral, eu não imponho o que eu penso a vocês, porque vocês já têm senso crítico formado. Isso vale para a educação básica. Veja, os conteúdos curriculares da educação básica. Se você está na faculdade e tem ali uma cadeira, uma matéria que fala sobre ditaduras no mundo, autocracias no mundo, e aquilo de alguma forma traz alguma coisa positiva, tudo bem, porque o aluno já tem formação crítica para distinguir aquilo que é correto do que é incorreto. Mas quando nós estamos tratando de um aluno da educação básica, não pode ser feito de qualquer viés. Você que é de esquerda, você que é de direita, você que é de centro, você que não tem uma ideologia pré-definida, não pode fazer propaganda dentro de sala. Esse projeto Escola Sem Partido, ele não é um projeto positivo porque ele quer tirar uma ideologia e pôr outra. Mas Escola Sem Partido, todo educador quer, qualquer pai quer. O nome ele é fantástico, escola sem partido, porque eu não quero uma escola com partido. Eu não quero que o meu bebezinho, o Murilo, estude com um professor que impunha a sua forma de ver o mundo para ele. O artigo 27, em seu inciso 1, diz claramente: difusão de valores à ordem democrática. Está aqui, está claro. Você não pode difundir valores que não sejam condizentes com a ordem democrática. É claro, entendeu? Eu peço desculpas por esse comentário alongado, mas é porque alguns alunos aqui nos comentários acreditam que é possível fazer doutrinação em um curso livre direcionado a pessoas já formadas, inclusive com curso superior, né? Então é só para esclarecer que doutrinação só se faz para alunos sem senso crítico formado. Vocês já têm, vocês sabem distinguir aquilo que eu falo, do que é correto para você, do que não é correto para você, daquilo que você acredita e daquilo que você não acredita. Faça as suas próprias análises, não só comigo, com a vida. Se a gente fizesse isso de forma mais clara, a gente não teria tanto corrupto no governo, no atual, no anterior, no que vai vir, porque só muda as peças. Continua do mesmo jeito. Infelizmente, essa é a realidade. Bom? Começamos falando sobre o parágrafo 5º, que fala que a partir do 6º ano a língua estrangeira que vai ser ofertada é a língua inglesa. Falamos lá no 6º que as artes visuais, dança, música serão trabalhados no conteúdo curricular arte. O 7º vai falar sobre a integralização do conteúdo. Pode haver ali temas transversais, diversos. O 8º, parágrafo 8º, que foi incluído, né, que deve ser trabalhado 2 horas de filmes mensais brasileiros, 2 horas de filmes brasileiros mensais em toda a educação básica. Parágrafo 2º, parágrafo 9º, os conteúdos relativos à educação, os direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência devem ocorrer. O 9A, que a educação alimentar e nutricional é um tema transversal. O 10, a inclusão de novos componentes obrigatórios tem um trâmite legal burocrático um pouco mais complicado, que é passar pelo Conselho Nacional de Educação e ser homologado pelo Ministro de Estado de Educação. O 26A vai falar que os estabelecimentos de ensino médio, públicos e privados, serão obrigados a trabalhar a história e a cultura afro-brasileira. Aí vai falar como que esse conteúdo vai ser trabalhado no parágrafo 1º. O parágrafo 2º vai dizer quais são os conteúdos, né, quais são os componentes curriculares que têm maior obrigação com eles, apesar de ser obrigação de todo o currículo brasileiro. O 27 vai falar que os conteúdos curriculares da educação básica devem observar, primeiro, a difusão de valores
ao interesse social, os valores e deveres do cidadão, o respeito ao bem comum e à ordem democrática. A gente continua na próxima aula. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque aqui todas as aulas são grátis.